Olá! Nesse vídeo vamos fazer uma interpretação de propriedades parciais molares, definidas por essa equação aqui. Mas vamos trabalhar com um caso particular, não de uma propriedade K qualquer, mas sim para o volume. Então vamos trabalhar com volume parcial molar. Para entender o significado de propriedade parcial molar, vamos utilizar este experimento aqui. Digamos que temos um recipiente que contém um pouco de água e um pouco de etanol. Esse recipiente aqui. E ele está dentro de um banho que garante uma temperatura constante e também tem um sistema móvel que garante que a pressão será constante. E que vamos inserir um pouco de água nesse sistema via essa seringa aqui. Digamos que essa seringa aqui contém 1 ml de água pura. Então vamos botar 1 ml de água pura. E vamos introduzir essa água pura dentro desta mistura. Se aqui dentro da mistura tivéssemos água pura também, é claro que se eu coloco 1 ml de água pura dentro de água pura, não tem por que este aumento de volume aqui não ser 1 ml também. A água dentro de água, não vai ter mudado nada, a temperatura e pressão toda é a mesma, então esse 1 ml teria que continuar ocupando 1 ml, esse ΔV seria também 1 ml. Porém, aqui dentro não temos água pura, temos uma mistura de água e etanol. E aí, alguém fez esse experimento, colocou aquele 1 ml dentro dessa mistura e eu vi um aumento de volume aqui, e esse aumento de volume não deu 1 ml, mas alguém mediu e deu 0,94 ml. O que nós podemos já inferir aqui é que este 1 ml de água pura, quando introduzido dentro desta mistura, ele acabou ocupando menos do que 1 ml. Eu coloquei esse 1 ml aqui para dentro dessa mistura, mas ele acabou ocupando menos do que 1 ml. Bom, sabemos que a água pura ocupa 18 ml para cada mol de água pura. Então, poderíamos ler isso aqui como sendo 18 ml por mol de água. Ok? Porém, e esse é o volume que a água ocupa quando está pura. Na nossa notação, V minúsculo com o subscrito da substância. Volume da substância pura. Quando a água está dentro de uma mistura, não é mais esta quantidade aqui que nos interessa. Essa é a quantidade que a água ocupa, o volume que a água ocupa quando está pura. Quando está dentro de uma mistura, se nós quisermos saber quanto volume a água ocupa dentro de uma mistura, a propriedade que nós teríamos que olhar é o volume parcial molar da água dentro dessa mistura. E ele vai ter unidades de ml por mol. Ok? Então, o volume parcial molar, embora escrevamos com uma letra maiúscula, ele é uma propriedade intensiva. Ela é escrita com letra maiúscula só para lembrar a sua definição, né? Que o volume parcial molar é a derivada do volume extensivo com relação ao número de mols da água, mantendo constante as demais propriedades. Aqui seriam a temperatura, a pressão e o número de mols de todos os outros. Nesse caso, só temos mais o etanol, então fica a temperatura, a pressão e o número de mols de etanol. Sabemos que qualquer derivada poderia ser aproximada por uma diferencial finita, né, desde que esse número seja pequeno o suficiente. Então, poderíamos tentar fazer este cálculo aqui, né, que o nosso volume parcial molar da água poderia ser aproximado pelo ΔV, que nós medimos, dividido pelo ΔN da água, adicionado neste processo. Okay? Não temos esse ΔN da água ainda, nós temos só quanta água nós colocamos. Mas se eu tenho 1 ml e eu sei que o nosso volume de cada ml, de cada mol é 18 ml, eu posso calcular este ΔNW aqui. É claro que isso aqui é uma aproximação e ela seria mais precisa quanto menor for este 1 ml frente ao volume total que está aqui dentro. Se eu tenho aqui vários litros e eu coloco só 1 ml, essa seria uma boa aproximação. Se aqui esse recipiente tivesse só 1 ml também e eu adiciono um outro 1 ml, é claro que este delta não é pequeno mais frente ao recipiente. E essa aproximação seria pobre. Então, assumindo que tínhamos um grande volume aqui e 1 ml é pequeno, aqui teríamos uma boa aproximação. E aí poderíamos calcular isso aqui. Esse ΔV já sabemos, é 0,94 ml. Falta a gente saber quanto vale este ΔN.
eu tenho uma quantidade de volume que foi adicionada. O nosso delta N de água vai ser igual a 1 ml dividido por os nossos 18 ml por mol. Isso vai avaliar, né, o ml corta, e eu vou ficar com 1 sobre 18 mol. Foi isso que eu adicionei na mistura. E aí, então, eu poderia colocar o meu ΔNW aqui, vai ser 1 sobre 18 mol. Então, isso aqui é igual a 18 vezes 0,94 ml por mol. E então, o nosso volume parcial molar da água, vocês podem fazer o cálculo aí e vão obter 16,9 ml por mol. E a leitura deste número é, dentro desta mistura, cada mol de água, porque notem aqui que este mol usado em toda a conta é mol de água. É quanta água foi colocada pura. Então isso aqui é mol, 1 sobre 18 mol de água. Então a leitura aqui é 16,9 ml de volume são ocupados para cada mol de água. E essa é a interpretação da propriedade parcial molar. É realmente quanto vale a propriedade de uma substância quando ela está dentro de uma mistura. E poderia ser medida com um experimento desse tipo aqui. E aí notem que quando estava pura, cada mol de água ocupava 18. Porém, dentro dessa mistura, cada mol de água acaba ocupando um pouco menos do que 18, aqui 16,9. Claro que se eu coloco a água pura dentro de água pura, este número teria que ser 18. Então, notem, propriedade parcial molar é uma coisa que depende da composição da mistura. Não é um número fixo para dada temperatura e pressão. Então, mesmo temperatura e pressão fixas, uma propriedade parcial molar pode variar com a composição da mistura. Obviamente, porque dependendo da mistura onde eu coloco uma substância, ela pode estar mais confortável ou menos, pode se arranjar melhor ou pior e ocupar mais ou menos volume. Então, sobre a interpretação de propriedades parciais molares era isso.